Agora a gente trata dos critérios da competência 4. A competência 4 é aquela que discute os mecanismos linguísticos que o aluno usou no texto para que o texto, né, fosse de fato uma tessitura. Obviamente, a gente está olhando aqui os critérios separados, porque a gente vai dar nota nessas competências, mas o texto é uma unidade, então todos os elementos aqui estão meio que juntos. Nessa competência, eu sugiro que vocês olhem especificamente para dois pontos que eu considero os mais essenciais para que esse texto tenha aquela consistência que falamos na competência 3. O primeiro, o bom uso de anáforas, as retomadas para não repetir, mas não só para não repetir, para tornar o texto, para fazer com que o texto progrida também. Né? Quer dizer, ele traz uma anáfora, às vezes uma palavra diferente, num rol diferente, mostrar que ele conhece aquele tema, e ao mesmo tempo o bom uso de conectivos. Bom uso de conectivos significa muitos conectivos, obviamente, pelo menos um em cada parágrafo, tem que ter, e no início dos parágrafos, a partir do segundo, tem que ter conectivos nos inícios de parágrafos. Se a gente pensar que a redação do Enem ideal, no mundo ideal, tem aí basicamente 4 parágrafos, o terceiro e o quarto obrigatoriamente tem que ter conectivos no início. Então, eu estou dizendo no início já, na abertura, na primeira linha. Se não for assim, a gente vai ter que punir esse aluno, não vai ter como dar a nota máxima, que os 200 pontos nessa competência. Tá? Então, vamos lá. De 0 a 40 é, por exemplo, aquele texto que tem um parágrafo só, então não é uma unidade textual, é verdade, mas não é um todo coeso no texto dissertativo argumentativo. Quer dizer, o texto que não usa os elementos linguísticos para se constituir enquanto uma redação do Enem. Então, ou ele tem só um parágrafo, ou as partes não têm articulação, ele não usa anáforas, ele não usa conectivos, que é muito raro no cursinho. De 40 a 80 é um texto que tem poucos conectivos e poucas retomadas, ou algumas repetições. Ele está mais próximo do 80, se ele tiver ali uns 2, 3 conectivos no máximo, tiver uma, 2 retomadas no máximo e o restante de repetições. Começa a melhorar quando? O texto tem lá alguns conectivos, então eu até consigo encontrar um em cada parágrafo, pelo menos, né? Mas não aquela amplitude toda que eu gostaria. Às vezes, numa frase que ele colocou, se ele colocasse um conectivo, daria mais força coesiva para o texto dele, e isso faria com que os argumentos também fossem melhor, então eu vou puni-lo nesse critério, né? Vou tirar a nota dele nesse critério. Ou ele está usando conectivos de maneira inadequada. Ele usou, por exemplo, um portanto quando deveria ser um porém, ou sei lá, né? Enfim. Mas é um conectivo que não cabe ali naquela construção. Ou ainda se ele tiver falta de retomadas, então é um texto que tem recorrência de repetições ou de anáforas mal construídas. Então, nesses 3 casos, a gente dá aí entre 80 e 120. De novo, quanto menos problemas mais perto de 120, quanto mais perto do 80. Quando que o texto começa a melhorar? Quando ele já começa a ter vários conectivos, várias anáforas, ele apresentou ali uma ou duas inadequações apenas. Se ele tiver uma inadequação, 160. Se tiver duas, baixando, 140. Se tiver ali 3 inadequações, né, ou poderia melhorar, mais perto de 120. E aí ele vai ganhar a nota máxima se tiver vários conectivos, todos bem empregados. Conectivos e anáforas aqui. Todos têm que estar bem empregados. Ele não pode ter problemas de adequação de conectivo ou de anáfora. Esse é um ponto muito importante, o Enem leva isso muito a sério. Porque se tiver o problema de um conectivo ou de uma anáfora, o texto pode perder força coesiva. Então isso a gente desconta aqui também nessa competência. Dúvidas? É só perguntar.